Imagine um jovem de apenas 20 anos assumindo o controle de um reino mergulhado em conspirações e traições. Imagine esse mesmo jovem, 13 anos depois, governando o maior império que o mundo já havia visto, estendendo-se da Grécia até a Índia. Agora imagine que tudo isso termina de forma abrupta, misteriosa, aos 32 anos, deixando para trás um legado que mudaria o curso da história para sempre. Alexandre o Grande não foi apenas um conquistador. Foi um homem atormentado pela própria sombra de seu pai assassinado. Um estrategista brilhante que jamais perdeu uma batalha. Um líder que chorava pela morte de quem amava e que, segundo rumores, pode ter sido traído por aqueles em quem mais confiava. Sua morte permanece um dos maiores mistérios da antiguidade. Envenenamento? Malária? Uma doença autoimune que o deixou paralisado, consciente, enquanto seu corpo era preparado para o funeral? A verdade pode ser ainda mais chocante do que imaginamos. Esta é a história real de um homem que conquistou o mundo, mas não conseguiu escapar de seu próprio destino. Fique até o final, comente o que você acha que realmente aconteceu com Alexandre e prepare-se para conhecer detalhes que poucos sabem sobre o maior conquistador da história. Nascido em Pela, Macedônia, em julho de 356 a.C., Alexandre era filho do poderoso rei Filipe II e da intensa rainha Olímpia. A mãe, Olímpia, era uma figura controversa, praticante de cultos misteriosos e conhecida por sua natureza manipuladora e ciumenta. Desde criança, foi moldado por duas forças opostas, a arte da guerra, ensinada pelo pai militar experiente, e a filosofia, transmitida por nada menos que Aristóteles. O jovem príncipe tinha um intelecto voraz, aprendendo retórica, filosofia, medicina e ciências naturais com o maior pensador de sua época. Tornou-se obcecado pela Ilíada de Homero, carregando uma cópia consigo por toda a vida, sonhando em igualar os feitos de Aquiles, seu herói. Aos 12 anos domou Bucéfalo, um cavalo selvagem que ninguém conseguia montar, impressionando até mesmo seu pai. Aos 18 anos, já demonstrava sua genialidade militar ao liderar a cavalaria na Batalha de Queroneia, derrotando o temido batalhão sagrado de Tebas. Foram 1.800 homens eliminados, um massacre que provou ao mundo que a Macedônia era a nova potência militar da Grécia. Mas em 336 a.C., tudo muda. Filipe II é brutalmente assassinado durante uma celebração de casamento por seu próprio guarda-costas, Pausânias. A adaga atravessou seu peito diante de centenas de testemunhas. Até hoje, ninguém sabe com certeza quem ordenou o crime. Muitos suspeitam de Olímpia, a mãe ambiciosa que queria ver seu filho no trono a qualquer custo. Alexandre assume o trono aos 20 anos, em meio a suspeitas, conspirações e ameaças vindas de todos os lados. Ele não hesitou. Liquidou todos que tramavam contra sua coroa, eliminando rivais, primos e qualquer um que representasse ameaça. Cidades gregas tentaram se rebelar, mas o jovem rei mostrou que não era apenas o filho de Filipe, era Alexandre. Quando Tebas se levantou contra ele, Alexandre a destruiu completamente, vendendo 30.000 habitantes como escravos, poupando apenas a casa do poeta Píndaro por respeito à cultura. Com o melhor exército da época em suas mãos, Alexandre partiu para realizar o sonho de seu pai, conquistar o vasto Império Persa. Em 334 a.C., cruzou o Helesponto com 9.000 lanceiros e sua lendária falange macedônica. Ao pisar na Ásia, lançou sua lança na areia, declarando que a conquistaria por direito de guerra. A primeira grande vitória veio no Rio Grânico, onde ele quase morreu. Foi salvo por seu amigo Cleito, o negro, que cortou o braço de um inimigo segundos antes do golpe fatal atingir a cabeça do rei. Batalha após batalha, Alexandre foi implacável. Derrotou o rei persa Dario III em isso, forçando-o a abandonar até mesmo sua própria família no campo de batalha. Cercou e massacrou a cidade de Tiro, uma fortaleza considerada inexpugnável, construída em uma ilha. Durante 7 meses, construiu uma ponte através do mar para alcançá-la.
Quando finalmente a conquistou, matou todos os homens em idade militar, 8.000 pessoas, e vendeu 30.000 mulheres e crianças como escravos. Conquistou o Egito, onde foi aclamado como libertador e faraó. Foi declarado filho do deus Zeus Amon pelos sacerdotes egípcios, um título que ele acreditou até o fim da vida. Fundou Alexandria, a cidade que seria um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Mas as vitórias tinham um preço. Alexandre começava a mudar. O álcool, as festas intermináveis, a paranoia crescente. Ele assassinou o próprio Cleito, que havia salvado sua vida durante uma discussão em uma noite de bebedeira. Quando a embriaguez passou e Alexandre percebeu o que havia feito, entrou em colapso, ficando 3 dias trancado em sua tenda, recusando comida e água, chorando o amigo que matou. Mandou executar Calístenes, sobrinho de Aristóteles, por suspeita de conspiração, rompendo com seu antigo mentor. O jovem conquistador estava se transformando em algo diferente, adotando costumes persas e exigindo que seus soldados macedônios se prostrassem diante dele como se fosse um deus. A vida pessoal de Alexandre era tão complexa quanto suas campanhas militares. Casou-se 3 vezes, primeiro com Roxana, filha de um nobre da Báctria, por quem dizem que era realmente apaixonado. A viu dançar durante um banquete e ficou imediatamente encantado por sua beleza, casando-se com ela por amor, não por política, algo raro para um rei. Depois, por razões políticas, desposou Estatira II, filha de Dário III, e Parisátide, em um casamento coletivo onde 80 de seus oficiais também se casaram com nobres persas. Mas nenhuma dessas mulheres ocupava o lugar que pertencia a outra pessoa em seu coração. Heféstion, seu amigo desde a infância, companheiro de estudos sob a tutela de Aristóteles, era muito mais que apenas o comandante de sua cavalaria. Os dois eram inseparáveis desde os 13 anos, quando começaram a estudar juntos. Quando a mãe de Dário se prostrou diante de Heféstion, por confundi-lo com o rei devido à sua estatura similar, Alexandre respondeu: "Não há erro, pois ele também é Alexandre." A natureza exata de sua relação permanece debatida por historiadores, mas uma coisa é certa: o amor entre eles era profundo e verdadeiro. Visitaram juntos o túmulo de Aquiles e Patroclo em Troia, Alexandre colocando uma coroa em Aquiles e Heféstion em Patroclo, um gesto simbólico que não passou despercebido. Em 324 a.C., o impensável aconteceu. Heféstion morreu de febre súbita após participar de jogos atléticos e banquete, embora alguns suspeitem de envenenamento. Alexandre entrou em colapso completo. Ficou dias sem comer ou beber. Deitado ao lado do corpo, cortou os próprios cabelos em sinal de luto, assim como fizera Aquiles por Patroclo. Mandou construir um funeral tão grandioso que custou mais de 10.000 talentos. Uma fortuna incalculável. Uma pira funerária de 60 metros de altura, decorada com ouro e marfim. Massacrou uma tribo inteira, os Coceia, como sacrifício ao amigo, matando todos os homens em um gesto de loucura e dor. Executou o médico Glauco, que não conseguiu salvá-lo. Seu desespero era tão grande que muitos acreditam que este foi o início de seu próprio fim. Enviou mensageiros ao oráculo de Amon no Egito, perguntando se poderia venerar Heféstion como um deus, buscando qualquer forma de mantê-lo eternamente presente. Mesmo devastado pela perda de Heféstion, Alexandre continuou. Conquistou a Pérsia completamente. Foi aclamado rei da Ásia. Atravessou a Bactriana e a Sogdiana, regiões que nenhum grego havia alcançado antes. Em Persépolis, a capital persa, encontrou riquezas que superavam qualquer imaginação. Em um ato controverso que o assombraria, ordenou que a cidade fosse queimada, destruindo séculos de cultura persa, supostamente em vingança pela invasão de Atenas pelos persas gerações antes. Fundou mais de 70 cidades pelo caminho, 50 delas com seu próprio nome, disseminando a cultura grega por toda a Ásia. Atravessou as montanhas Hindu Kush no inverno, perdendo milhares de homens e cavalos para o frio brutal. Chegou até a Índia, enfrentando algo que seus soldados nunca tinham visto: elefantes de guerra.
Na batalha do Hidáspes contra o rei Poro, enfrentou 200 elefantes de guerra sob chuva torrencial. Venceu, mas perdeu Bucéfalo, seu cavalo fiel que o acompanhara por 20 anos, morto por ferimentos de batalha. Alexandre também quase morreu, levando uma flecha que atravessou sua armadura e perfurou seu pulmão. Mas quando chegou ao rio Beas, em 326 a.C., algo inédito aconteceu. Seu exército, exausto após 8 anos de campanha contínua, se recusou a continuar. Haviam marchado mais de 20 mil quilômetros, lutado em dezenas de batalhas, perdido milhares de companheiros. Pela primeira vez em sua vida, Alexandre teve que recuar. Ficou 3 dias em sua tenda, recusando-se a aceitar, mas eventualmente teve que ceder. Ordenou a construção de 12 altares gigantescos às margens do rio, marcando o ponto mais distante alcançado por um grego, um monumento à sua ambição insaciável. O homem que jamais havia perdido uma batalha foi derrotado pela própria ambição. No caminho de volta através do deserto de Gedrósia, perdeu mais homens do que em todas as suas batalhas combinadas. 3/4 de seu exército pereceram de sede e calor. Chegou à Babilônia em 323 a.C., estabelecendo-a como sua nova capital. Queria conquistar a Arábia, Cartago, até mesmo Roma, que ainda era uma pequena república. Oráculos caldeus o advertiram para não entrar em Babilônia, dizendo que a morte o esperava lá, mas Alexandre, que sempre ignorou superstições, entrou mesmo assim. Mas o destino tinha outros planos para o conquistador que acreditava ser filho de um deus. Em junho de 323 a.C., após uma noite de bebedeira intensa na festa de Médio, um de seus companheiros, Alexandre, gritou de dor. Relatou sentir como se tivesse sido atravessado por uma lança. Uma febre devastadora tomou conta de seu corpo. Durante 12 dias agonizantes, ele definhou sua condição, piorando inexoravelmente. Perdeu a capacidade de falar. Ficou progressivamente paralisado. Mas, segundo relatos de testemunhas, manteve a consciência até o fim, reconhecendo seus soldados que desfilavam chorando diante de seu leito. As teorias sobre sua morte são inúmeras e perturbadoras. Envenenamento com flores de eléboro branco, um veneno que causa exatamente os sintomas que Alexandre apresentou, água contaminada do lendário rio Estige, tão tóxica que diziam dissolver até mesmo metais, trazida secretamente da Grécia, malária contraída nos pântanos ao redor de Babilônia, ou febre tifoide das águas contaminadas. Ou a mais chocante de todas, a síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que causa paralisia progressiva. Esta teoria sugere que Alexandre teria ficado paralisado, mas plenamente consciente, incapaz de se mover ou falar, aprisionado em seu próprio corpo. Os médicos, não detectando respiração nem pulso, o declararam morto. Mas aqui está o detalhe que alimenta essa teoria aterrorizante. Seu corpo demorou 6 dias para começar a se decompor, permanecendo quente e sem sinais de putrefação. Em um clima quente como o da Babilônia, isso é médica e cientificamente anormal. Teria Alexandre sido embalsamado vivo, consciente, ouvindo tudo ao seu redor sem poder fazer absolutamente nada? Nunca saberemos com certeza. Em 10 de junho de 323 a.C., Alexandre, o Grande, morreu aos 32 anos. Não deixou herdeiro legítimo. Roxana estava grávida de 8 meses, mas Alexandre IV nasceu após a morte do pai. O menino foi assassinado aos 13 anos por ordem de Cassandro, um dos generais de Alexandre, eliminando completamente a linhagem direta. Seu império, construído em 13 anos de conquistas incessantes, desmoronou em guerras sangrentas entre seus generais, os chamados Diádocos. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco com a Pérsia, Antígono com partes da Ásia Menor, Cassandro com a Macedônia, cada um fundando dinastias próprias. O corpo de Alexandre foi levado para Alexandria, no Egito, por Ptolomeu, onde permaneceu em exposição por séculos, visitado por Júlio César, Augusto, Calígula e outros que buscavam inspiração do maior conquistador. Eventualmente, o corpo desapareceu. Seu paradeiro é um mistério até hoje, perdido para a história assim como tantos detalhes de sua vida. Mas seu legado permanece até hoje.
As rotas comerciais que estabeleceu conectaram Oriente e Ocidente permanentemente. A fusão cultural que iniciou, chamada helenismo, influenciou arte, filosofia, ciência e política por 1000 anos. As táticas militares ainda são estudadas em academias militares do mundo inteiro. Alexandre foi um homem de contradições, um filósofo guerreiro, um libertador tirano, um gênio militar com sede insaciável de conquista, um homem capaz de grande amor e grande crueldade. Conquistou o mundo conhecido em apenas 13 anos, algo que ninguém antes ou depois conseguiu replicar, mas não conseguiu conquistar o maior inimigo de todos, a mortalidade humana. E você, o que acha? Alexandre foi envenenado por conspiradores em seu próprio círculo, talvez Antípatro e seu filho Cassandro, que tinham motivos políticos. Foi vítima de uma doença natural, malária ou tifo, a ironia de sobreviver a centenas de batalhas apenas para ser morto por um mosquito. Ou a teoria mais assustadora é verdadeira. Ele sofreu de síndrome de Guillain-Barré e foi embalsamado vivo, preso em seu próprio corpo, consciente enquanto era preparado para o funeral. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre este mistério que desafia historiadores há mais de 2300 anos. Se você ficou impressionado com essa história real, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre personagens que marcaram a história. Ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com quem também é fascinado por histórias reais que parecem impossíveis de acreditar. E não saia ainda, temos um vídeo recomendado especialmente para você, sobre outro líder militar que mudou o mundo de forma irreversível. Clique agora e continue essa jornada pela história. Até o próximo vídeo.